Você acredita na Bíblia? Você sabia que a Bíblia ela é dividida em dois tempos? Um pacto antigo e um pacto novo. Tanto o pacto antigo quanto o novo devemos conhecer. Mas existe o novo, já está dizendo que é novo. Então é o novo que nós devemos praticar. O antigo é para só o conhecimento, para termos as informações das histórias que foram feitas, dos milagres que Deus usou pessoas, usou homens, usou nação, usou famílias, avô, bisavô, pai, filhos, foi de geração em geração em cima dessas famílias, e a saúde, a paz e a prosperidade chegou nessas famílias. Então eu acredito que quando nós passamos para o novo pacto, e diz a palavra de Deus que o novo pacto ele é de melhores e superiores promessas. Quem já estudou isso? Então, se eu entendo que o novo é melhor do que o velho, eu vou viver o novo, porque eu fui chamado para viver o novo. E existe na Bíblia dicas, segredos de Deus. A Bíblia ela tem segredo. Quando alguém escuta algo, às vezes Deus fala algo aqui, um grupo recebe, entende, e o outro grupo ouve, mas não entende. Não entendeu o segredo, porque há um segredo que Deus revela, que Deus fala, que a gente tem que estar prestando atenção. A gente não tem que estar falando outra coisa. Quando Deus está falando através da minha vida, através do pastor, através da minha cooperadora, através de qualquer um que esteja aqui ministrando, a gente tem que prestar atenção, porque são palavras que às vezes Deus não repete, e se você perder uma palavra, uma frase, você deixa de viver aquilo ali, e quando você deixa de viver o novo pacto, você deixa de viver as melhores promessas. Então tem muita gente dentro da obra de Deus, não só aqui, em todos os lugares, que tem receios de acreditar totalmente no que a Bíblia diz. Acha um pouco absurdo Deus cumprir tudo isso que Ele falou. Com sinceridade, eu também acho absurdo. Eu acho uma coisa sem explicação Deus cumpriu o que Ele falou. Mas só que Ele não cumpre se eu acho ou se eu não acho. Ele apenas cumpre o que Ele falou. Ele não precisa de que você acredite nele. Ele é Deus. Você não mexe com a emoção dele, você não mexe com o sentimento dele. Se você ouve coisas da parte dele e você diz não, ele não vai te dar um cascudo nem te dar uma rasteira. Ele só vai esperar você a entender que você está agindo de forma errada. Eu disse no domingo, se nós estivéssemos aqui nesta igreja, no Ministério Restituição, vivendo debaixo da lei, não teria uma vida aqui. Todos nós estaríamos mortos. Todos. Inclusive o pastor. Então, nós não escaparíamos se estivéssemos na lei. Porque quando não falhamos numa área, falhamos na outra. E na lei, se você tropeçasse num ponto da lei, irmão, você é pastor, ajuda aí, né? Num ponto da lei, quebrava-se toda a lei. Então, e na graça, não tem isto. Porque muita gente pensa que ainda o espírito da lei está na mente da pessoa. A pessoa viveu anos agarrado na lei, sendo pastoreado por um demônio, por um diabo, por um maligno, por um homem que só a intenção era dinheiro. Então as pessoas ficam de pé atrás. E sabe que o ditado que existe hoje é que pastor é tudo igual. Quem já ouviu isso? Tudo igual. Pastor é tudo igual.
pastor é tudo ladrão. Quem já ouviu isso? Eu escuto isso direto. Mas eu não tiro a razão dessas pessoas que pensam assim. Porque você só passa a conhecer alguém quando você senta e come 1 quilo de sal com essa pessoa. Aí você vai saber a diferença se todos são ladrão, se todos polícias são bandidos, se todo médico é ruim, se todo dentista não vale nada, se todo pedreiro só faz porcaria. Então existe os que fazem besteira e os que fazem certo. Quando eu pego aqui a Bíblia e leio a Bíblia, porque você sabe que eu não gosto de falar de minha cabeça, que minha cabeça tem muita porcaria, igual a tua. Então se eu começar a falar de minha cabeça, nem quando na minha casa eu falo as porcarias, eu falo, ih, graças a Deus que eu estou em casa. Então aqui eu tenho que só focar na Bíblia, porque eu sei que você, que é de Deus, vai acreditar nisso aqui. Mas por outro lado, existem pessoas que ainda não acreditam. Ou seja, como é que eu sei que eu acredito? Que quando eu começo a praticar. E quando eu tenho dúvidas, quando eu fico, e se? Pedro, vem. E se eu for mergulhar e afogar? Jesus falou, vem. O que ele fez? Foi. Era normal alguém andar nas águas? Mas para Jesus, morto não é morto e vivo não é vivo. Água não é mole e pedra não é dura. Você entende? Porque Ele é Deus. Porque ele faz o que Ele quer, quando quer e quando quer e com quem quer. Ele levanta e Ele abate, Ele honra e Ele tira a honra. Ele dá e Ele tira. Ele faz pessoas, Ele permite de ver pessoas só. Olha, Deus não tem pena das pessoas. Olha, Deus tem a pena. Deus não tem pena, quem tem pena é galinha. Deus, Ele é misericordioso com aqueles que se arrependem. Ele não é misericordioso com quem não se arrepende. Com quem não se arrepende é corrigido, disciplinado e açoitado. Deus trata. Deus bate mais do que um pai nervoso. Só que Ele bate de uma maneira que você pensa que você não está apanhando. Como é que eu sei que eu estou apanhando? 10 passos para frente, 50 para trás. Um dia eu estou feliz com Deus, outro dia eu estou amargurado, querendo morrer, querendo desviar, sabe? Falando um monte de asneiras. Então, esse é gente sendo tratada, porque quando fala de crescer, é deixar de chupar chupeta, é deixar de mamar mamadeira, é deixar de pegar a teta da mamãe, é deixar de pegar o peito da mãe, de mamar. Crescer isto é começar a comer o feijão, o arroz, a carne, vai crescendo. Então a vida espiritual, olha lá, o Guilherme gritou lá, viu? Falando em tirar a teta da mãe, gritou, não, agora não, você pode continuar, Guilherme, você está no caminho certo, você está no projeto correto, mas tem gente que continua assim. Você sabia que tem gente de 30 anos, de 20, 50, que continua atrás da mamãe? Mamãe, me dá mamar, mamãe, me dá mamar, mamãe, me dá mamar. Não peço mamar não, você pede dinheiro, você pede comida, você compra isso para mim, me presta seu cartão, está pedindo mamar. Mas Deus, Ele tem um plano perfeito para todos nós, um plano de restauração em todas as áreas, financeira, saúde, paz. É um espírito que vem sobre nós e passa a governar a nossa vida. Não é a circunstância, não é o governo que mudou. É um espírito que entrou e governa. Se você permite que ele governa, ele governa. E quando alguém é governado por esse espírito, nada falta a essa pessoa. Nada falta. O apóstolo Paulo, põe ali, irmão, 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo de número 15. Você bota para mim, bota para mim na Almeida, depois vai botar na outra Bíblia, por favor. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo de número 15. Diz a palavra do Senhor. É Almeida essa, né? Agradeço a Deus. Essa palavra graça quer dizer, agradeço a Deus pelo
o seu dom inefável. Bote lá na outra versão, fazendo um favor. Nós estamos crescendo nos cooperadores, né? Pessoas estão entendendo que elas têm uma vida e essa vida tem que ser oferecida para Deus. Olha lá. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá. Um presente que palavras não podem descrever. Então, agradecemos a Deus o presente que Ele nos dá. Um presente que palavras não podem descrever. Essa palavra inefável quer dizer algo que não se explica. Não se explica. Como você consegue compreender quando Jesus estava diante de um momento de pregação, e Jesus também precisava de dinheiro. Mesmo ele sendo Deus, ele pagava impostos, ele tinha que fazer viagens, ele tinha que fazer missões, ele tinha que comer. Então diz que num momento desse de ajuda para a obra de Cristo, quando ele estava na terra, veio um monte de ricos e começaram a colocar dinheiro nos gasofilácios, quer dizer, umas urnas, começaram a colocar dinheiro. O interessante é que Jesus, ele ficava olhando para as pessoas colocarem. Você sabe que tem muita gente, se eu olhar o que estão colocando, eles vão ficar com vergonha, porque eles poderiam fazer mais e eles não fazem, por isso que eu nem olho. Mas Jesus ficava olhando, Jesus ficava observando, o tanto que ele observava, que lá no meio daquele rico se levantou uma senhora, uma viúva pobre, com 2 moedas, e veio, colocou uma e colocou 2. Chamou a atenção de Jesus. Os líderes de hoje, o que chama a atenção deles é os ricos que nos trazem dinheiro. Para Jesus, para um líder de Deus, o que chama a atenção é quando alguém é fiel. Não é quando traz 1 milhão, 2 milhões, que a gente nunca recebemos isso. Tomara que um dia a gente receba. Traz e o pastor vê, legal. Mas o que chamou a atenção foi aquela expressão de gratidão. Não sei o que deve ser as pregações que ela ouviu de Jesus. A Bíblia não diz que ela foi curada, a Bíblia não diz que ela tinha um tumor, ela era leprosa, que o filho estava morto e ressuscitou. A Bíblia não fala nada dessa mulher, só fala que ela sai do meio de todo mundo lá e joga 2 moedas, e foi a oferta que chamou a atenção. Essa, para mim, é a oferta que chama a minha atenção. Porque diz, Jesus, quando ele falou para os discípulos, que ele ficou mais interessado nas 2 moedas, que não valia absolutamente nada, do que naquele monte de dinheiro, os discípulos ficaram perturbados. Ele falou, não pode, o senhor não viu o que ela colocou. Ela colocou 2 moedas que não dá nem para comprar uma bala juquinha. Não dá nem para comprar 1 quilo de sardinha. Se depender dessa mulher, a gente vai morrer de fome. Não vai comprar nada. Eles deram, olha lá, aquele com aquela franja, aquela roupa toda bacana, aqueles colares. Aí Jesus, eles deram, sabe o que eles deram? Sobra. Ela deu tudo que ela tinha. Então o Senhor quer que eu dê tudo que eu tenho. Esse é pensamento de Macedo, né? Esse é pensamento da Universal, da Mundial, da Casa do Capeta. Não é pensamento da Igreja de Cristo. Não é pensamento. O que Jesus queria dizer ali é que a generosidade e a fidelidade é que marca a mudança de uma vida financeira. Não existe colheita. Quando ele fala de dom, bota na outra, tá, a versão. Quando ele fala de um dom inefável, ele está falando de algo que não se explica. Ele está falando que a igreja da Macedônia recebeu algo inexplicável. Elas se tornaram pessoas generosas. Se você for aqui no versículo 13, olha só na liberalidade. Põe lá, irmã.
visto que na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís. Então a contribuição não tem que ser algo, pastor chorou, dá dinheiro, pastor pediu, dá dinheiro. Não, tem que ser algo que venha, poxa, a igreja tem necessidade, a igreja tem 300 horas de programa todos os dias, a igreja ajuda a pessoa, a igreja me ajuda, a igreja me ensina a verdade, o pastor não me engana, sempre me fala a verdade, às vezes eu fico até invocado, mas eu aguento porque eu sou da verdade. Olha aqui outra coisa aqui, ó. 11, põe no 11, irmã. 11, versículo. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Se você for em Provérbios, não precisa ir, diz o homem lá, o Salomão, diz que o generoso, a pessoa que é generosa, ela é abençoada. Então, quando ele diz enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, então Paulo está dizendo que vocês sejam generosos em tudo. Dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, dá um abraço, ajude alguém. Seja generoso em tudo. Porque o segredo do receber não é receber, é dar. Então a igreja sofre, a igreja padece, só não padece mais que nós temos um Deus, que Ele que é o Deus desta igreja, foi Ele que abriu o ministério, é Ele que sustenta, por causa disso. Então eu quero que você seja alguém que peça a Deus esse dom inexplicável. Eu não ganho muito, pastor, nem eu, nem ninguém aqui ganha muito, não tem ninguém aqui que ganha muito, todo mundo ganha pouco, ou razoável. Então Deus, Ele sabe que a igreja pode ser suprida pela família que já existe aqui, mas cada dia Ele tem acrescentado pessoas, mas só o que tem acontecido, que é o ministério continua parado, no que tange a nossa vida de avançar, de termos coisa, de podermos pagar tudo um dia, sem precisar mexer naquilo que representa uma segurança. Nós tivemos 2 anos de pandemia. Se eu não tivesse guardado durante 5 anos, os 2 anos da pandemia, nós teríamos fechado essas portas e ido para uma lojinha de 10 pessoas. Mas eu guardei, não sabia o que viria, mas Deus sabia e me fez guardar para proteger esse lugar de estar aqui, tá bom? Então, se você trouxe a tua generosidade, pega aí o envelope, eu trago a minha.